Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara Brenner. Que bom te ver, Arthurzito. Gostei que, antes de começarmos esse programa, isso é uma coisa que o pessoal de casa deve ficar achando. Que a gente combina. Que a gente fica combinando essas coisas. E não é. Eu já chego com a minha roupa, você está com a sua roupa já. Eu falei, olha, tem tudo a ver com o nosso programa. Com o nosso programa. Porque estamos meio com as cores da bandeira francesa. Exatamente. Tem um vermelhinho aqui, ó. Olha, um vermelhinho aí, um azul, eu estou de branco, você tá entendendo? E assim, isso não é combinado. Não é combinado. Mas porque somos uma grande dupla. Exato. Uma dupla coesa, harmônica, não é mesmo? E vamos falar sobre o quê, Lara? Um assunto polêmico, Arthurzito. Embora seja histórico, nós vamos chafurdar nessa história e ver se é isso mesmo. Não sei nem escrever chafurdar. Com CH. Soletrando. Vamos falar sobre iluminismo. E a grande questão é, será que este realmente foi o século das luzes? Ou será que foi século das trevas, paradoxalmente, ao nome? Olha só. E para isso estamos com personalidades ilustres, não é não? Com quem estamos aqui? Vamos falar hoje com o querido professor Marcelo Andrade, que é professor de história, advogado, youtuber e escritor. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Lara. Obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema. Uma alegria muito grande. Professor que já é um patrimônio do YouTube. É tanto material dele que há ali, para quem quiser estudar história. Você não viu esse homem ainda no YouTube? Não, você tá perdendo. Você tá perdendo, fazendo alguma coisa errada. Muito boas as aulas dele, ele é claro, sabe? E o querido Lucas Lancaster, que é professor de história também, mestre em direito e escritor, que descobri agora há pouco que tem nem 30 anos ainda, Lucas. Isso é um absurdo, Lucas. Isso é um absurdo. Bem-vindo, querido. Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Alegria estar aqui. Uma alegria toda nossa. E embora não tenha nem 30 anos, já foi citado no livro último do professor Marcelo. Tá vendo? Que moral, hein? Não é não? Com certeza. Meus queridos, então, vamos falar hoje sobre iluminismo. E acho que nada mais justo do que nós situarmos no tempo e no espaço, né? Qual foi o século do iluminismo? Quando é que ele começou? Há divergências a respeito disso. Ele começou, de fato, na França? Como é que é? Vamos começar com o professor Marcelo. Então, há divergência, assim, quanto à periodização. Então, alguns autores colocam já no começo do século XVIII. Alguns gostam de frisar até o ano, né? 1713, e colocam o fim em 1789, com o começo da Revolução Francesa. Outros estendem também para frente e para trás. Então, uns dizem que começou no século XVII, já no tempo de John Locke, e estendem até um pouquinho até a morte de Immanuel Kant e começo das Guerras Napoleônicas em 1804. Então, mais o foco, né, ninguém diverge que o auge do iluminismo foi o século XVIII, desde o comecinho até a Revolução Francesa. Eu acho mais correto colocar, pelo menos o final, até 1804, quando morre o Kant, né? Eu acho errado colocar só em 789, porque exclui, então, a figura de Kant. Agora, quanto ao começo, realmente é polêmico. Cabe a cada um escolher qual que é a melhor data, porque realmente é uma questão de interpretação, não é uma questão aí de fato. Mas foi na França mesmo? Não, teve iluminismo. Não foi na França? Lara Brenner não sabe nada de iluminismo. Tá vendo? Mas eu tô achando aqui. Eu ia falar de Olimpíada, entendeu? A gente vai primeiro aprender tudo sobre iluminismo. Com certeza. Então começou onde, se não foi na França? Não, teve vários iluministas. Teve iluminismo na Escócia, teve Inglaterra. na Prússia, teve agora o principal, na Inglaterra, agora o principal foi na França. O iluminismo, como a gente fala, a alma do iluminismo, aquelas principais figuras como Voltaire, Montesquieu, Diderot, é francês, claro. A alma do iluminismo é francesa, mas começou antes lá na Inglaterra. Importado, né? Foi importado. Olha só. Agora, Lucas, quando a gente fala em iluminismo, naturalmente a gente pensa em luz, né? Iluminismo vem daí. Por que luz? Em contraposição a quê? Nós vivíamos até então um tempo de trevas. Qual era o contexto em que o iluminismo ascendeu? É essa a ideia. A ideia que se tem correntemente, aquilo que nos é passado nas escolas. Quando as pessoas pensam em iluminismo, sempre elas pensarão no seguinte, num movimento intelectual que surgiu na França em oposição à opressão da monarquia absoluta. É assim que geralmente as pessoas imaginam o iluminismo. As trevas viriam dessa monarquia?
Todo o status quo que existia na França pré-revolução e que estava relacionada com um governo absolutista, expressão, inclusive, absolutismo que surgiu no curso da Revolução Francesa, não existia antes, e que é um movimento intelectual que se levantou para substituir um governo injusto por uma realidade mais justa. Uhum. Só que o iluminismo não é isso. O iluminismo, ele é muito mais do que isso. O iluminismo, ele é um movimento, sobretudo, filosófico, literário e ideológico, sobretudo, que tinha como pretensão mudar toda uma cosmovisão existente. Não apenas em matéria política. Na verdade, a matéria política seria apenas uma consequência de uma mudança de base, que não estava relacionada somente à monarquia ou ao governo francês de então. Claro que o Estado, sobretudo no reinado, o Estado francês, sobretudo no reinado de Luís XV, os últimos anos de Luís XIV e o reinado de Luís XV foram um ambiente propício para essas ideias frutificarem, mas é sobretudo isso. Elas eram, sobretudo, esse contexto era sobretudo um pretexto para um movimento já existente de substituição de cosmovisão. Inclusive, eu acho que uma definição perfeita de iluminismo é de um autor que o professor mencionou, que é Kant, que no final, no final desse movimento, ele define o iluminismo ou o esclarecimento, enfim, num texto breve dele, bastante famoso, chamado O que é o esclarecimento, o que é o iluminismo, enfim. E as primeiras palavras deste texto, eu acho que resumem o que se trata o iluminismo. Ele diz assim: o esclarecimento ou iluminação, enfim, tudo isso. O esclarecimento é a saída do homem do estado de menoridade, do estado de menoridade, do qual ele próprio é culpado. E o que é a menoridade? Responde Kant. A menoridade é o homem não se deixar guiar pelo seu próprio entendimento e ser conduzido por outrem. O iluminismo seria, portanto, uma saída da menoridade da humanidade. A humanidade ela amadureceria para que o homem o indivíduo pudesse guiar-se pelo seu próprio entendimento. Então, seria a figura central do iluminismo o próprio homem. Perfeito. Poderiam dizer sua razão. Inclusive, tem um autor muitas vezes, muitos séculos anterior ao iluminismo, que é o sofista Protágoras, que ele dá o tom do que é o iluminismo, né? Uma máxima de Protágoras, né? De que o homem é a medida de todas as coisas. Isso é o iluminismo. E quando você fala, Lucas, de colocar o homem, então, no centro, eu queria jogar a bola agora para o professor, é por isso, então, que eles lutam contra a religião, né? Sim. Porque entendem que é uma autoridade ali, que o homem não teria, não teria capacidade de organizar e cuidar da sua própria vida, é isso? Então, antes de chegar nesse ponto, eu acho uma coisa interessante do iluminismo. Quando se pensa em iluminismo, se pensa imediatamente em Idade das Trevas, né? Então, quem criou o termo Idade das Trevas, na realidade, foi Petrarca, mas em outro sentido. O termo aplicado o que nós chamamos de Idade Média como Idade das Trevas, surgiu no Renascimento. Então, haveriam três idades: a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade do Iluminismo. A Idade Média sendo a Idade das Trevas, Idade das Trevas. E aí depois viria o Iluminismo, que é a Idade do Agora, século então, das nós luzes. temos três. Ora, quem desenvolveu a teoria das três idades foi Joaquim de Fiore. Então eu vejo aí como uma influência joaquimista estabelecer a Idade Antiga, Idade Média e os iluministas, né? Eu vejo uma clara influência aí nessa demarcação do período histórico de origem joaquimista, né? Agora, então, voltando à sua questão, muitos dos elementos do iluminismo pegam lá do renascentismo, né? Renascentismo também daria outra conversa longa. Renascentismo foi tudo menos uma coisa racionalista. Estava laivado de coisas místicas, esotéricas, cabalistas, gnósticas, e aí a conversa iria muito longe. Mas o Renascimento começou com esse humanismo. Esse humanismo foi se desenvolvendo, se desdobrando, aí depois vem empirismo, revolução científica, até chegar
no iluminista. O iluminismo, ao mesmo tempo, tem o culto ao homem, óbvio, e tem esse lado da razão, né? Então, eles cultuavam a razão. Depois, muito dessas traços do iluminismo vão chegar em Augusto Kant, que provavelmente vai ter até o Templo da Razão, e na Revolução Francesa também existiu o Templo da Razão, né? Então, sim, foi um movimento no qual o homem estaria no centro de tudo e principalmente sua razão. Agora, nós trazemos essa palavra razão com bastante frequência quando falamos da questão do iluminismo, né? Então, a racionalidade, a razão, existe todo um elemento que se contrapõe à questão da fé. É como se o tempo inteiro o homem estivesse se colocando como racional, trazendo a razão, a sua própria razão, para o centro da questão, porque este seria um jeito de combater aquela escuridão da fé e colocando essas duas coisas como contrapostas. Havia, de fato, uma contraposição, Lucas, no período que antecede o iluminismo à razão? Não, havia um ódio à razão, digamos assim? A questão é que o conceito que os iluministas têm de razão é uma ideia desenraizada da realidade. A razão iluminista, sobretudo alicerçada na filosofia kantiana, filosofia cartesiana, no pensamento de René Descartes, não é uma razão tal como os gregos e os medievais compreendiam. Quando nós observamos a mentalidade iluminista, nós veremos que ela é tudo menos racional. Ela é racionalista porque ela reduz toda a possibilidade de conhecimento humano a esta razão, que na prática se converte em uma faculdade ilimitada e que tudo pode realizar. Através da sua razão, o homem pode destruir o que existe, colocar no chão o que existe, que é o que fazia Voltaire, e construir um novo absolutamente a partir das utopias e do que ele acha justo e adequado e bom, que é o que fazia Rousseau. Então, o que o iluminismo faz, quando por trás dessa aparente, sei lá, dessa fachada de trazer luminosidade para a vida humana, o que ele faz é, na verdade, fechar a vida humana em certas construções teóricas desenraizadas da realidade desenvolvida por alguns indivíduos. Pode trazer uns exemplos para nós? O próprio Rousseau. Vejam, outra coisa, uma coisa que é necessário a gente pontuar. Igual o Marcelo falou, existem vários iluminismos diferentes. Então é muito difícil dizer. A maior parte dos pensadores iluministas não concordavam entre si em temas essenciais. O iluminismo não era um partido político e nenhuma ideologia. Na verdade, ele é toda uma forma de pensar, de destruição da cosmovisão anterior, que era uma cosmovisão ainda bastante alicerçada nos valores da fé católica, e a substituição por uma coisa nova. Eles queriam acabar com o passado, mas não sabiam como. É mais ou menos isso. Eles não tinham uma solução. Tinha, o problema é que criaram uma solução. Única. Vejam, pegamos esses dois indivíduos, Voltaire e Rousseau, que são duas figuras que dominam, né, o século XVIII francês, intelectualmente. Voltaire, ele é um homem que põe tudo no chão. Ele é um homem, inclusive, muito, muito habilidoso com as palavras, um grande literato, enfim, um homem muito talentoso, mas que odeia tudo quanto existe, sobretudo relacionado à fé. Claro, é óbvio, gente, porque se eles têm a pretensão de tirar o homem das trevas, o que é, na mentalidade dos iluministas, sobretudo franceses? O que são as trevas? É a religião, é a fé católica. Já o iluminismo inglês já não tem tanto esse problema, porque já é um país, já se trata de um mundo protestante, que cada um, no fundo, pensa de um modo diferente. Na França, não. A França era ainda um país em que a fé católica era a que conformava as mentes, e ela era essa força opressora da qual era necessário tirar o homem do jugo. Então, Voltaire é um homem que põe tudo abaixo, e que escreve, e que dedica a sua longa carreira literária para zombar. Ele era muito mordaz, sabia usar muito bem a ironia e mentia também, mentia bastante, sem nenhum peso na consciência. Aliás, ele falava que mentia, né? Que a falava mentira era que a um mentira recurso. tinha que ser usada, ele falava contra a igreja, esmagar a infame. Minta o quanto puder. Ele fala, minta, que alguma coisa vai ficar. Então, quanto mais você lança mentira sobre alguma coisa, mesmo que 99% seja desmentido, 1% vai ficar. Desculpa, então, termina. Só para concluir. Então, nós temos esses que são os demolidores, mas também temos aqueles que idealizam um mundo novo a partir das suas próprias concepções mentais, que são os ideólogos. O iluminismo é, na verdade, um movimento ideológico que
de uma série de homens que pensam que está tudo errado e, a partir das suas elucubrações, desenraizados da realidade, a partir de mitos, como é o caso do Bom Selvagem, lá de Rousseau, vão pensar, tudo bem, está tudo errado, vamos reconstruir o mundo a partir do que nós, de acordo com a nossa razão, excluindo a experiência histórica, excluindo a tradição, excluindo todo o aprendizado multicentenário, secular da humanidade, por um novo. Né? Esse mundo ideológico. Todas as ideologias são filhas do iluminismo, porque são filhas de uma cosmovisão que quer pôr a tradição e a realidade no chão para substituir por algo uma perspectiva revolucionária. Que a razão humana é capaz de construir. Agora, me soa um pouco esquisito isso, professor Marcelo, quando eu penso, por exemplo, assim, num século XIII, um século de um São Tomás de Aquino, de um Santo Alberto Magno, que era o tutor, né, ali de São Tomás de Aquino, e um século de tanto florescimento que a gente percebe, por exemplo, na arquitetura gótica. A gente olha para a arquitetura gótica, por que as janelas são enormes? Justamente para que a luz entre. Exatamente. Então, essa concepção de luz não nasceu com o iluminismo, muito pelo contrário. Então, posso dizer que ficou no nosso imaginário hoje uma concepção que, na verdade, não é a verdadeira? Claro, na verdade, a Idade das Trevas é a Idade do Iluminismo. Já respondendo ao título do nosso programa, né? Eles é que deviam ser chamados de Idade das Trevas. Eles tinham um desprezo completo pela tradição. E muitas coisas que são relacionadas com o iluminismo, né? Quem é favorável não gosta de divulgar, né? Por exemplo, o trabalho do Rousseau, quando ele analisa da vontade geral, né? Que autores como Talmont e Johnson e outros relacionam como um princípio do totalitarismo moderno, né? Então, Rousseau coloca claramente, quando ele estuda a Grécia Antiga, ele dá razão para Esparta. Esparta era a versão totalitária da Grécia Antiga em detrimento de Atenas. Então, o Rousseau desprezava expressamente, quando ele deu as cartas lá de resposta, se não me engano, à Sociedade de Dijon, ele falava que imagina só, as artes e a ciência estavam prejudicando a civilização. Ele chegou a criticar a razão. Na realidade, ele entrou em contradição. Uma hora ele elogiou, depois uma hora ele criticou. Tanto é que muitos colocam ele como anti-iluminista, por ter exaltado o irracionalismo, né? Agora, essa questão da vontade geral é muito pouco explorada em Rousseau. Quando as pessoas falam de Rousseau, só querem falar do Bom Selvagem, que, aliás, é ridículo, mas esquece da vontade geral, que, na realidade, foi um princípio que se teve desdobramentos e foi um dos fundamentos do totalitarismo moderno. Porque, para ele, para o Rousseau, depois das pessoas compreendidas o que seria essa misteriosa vontade geral, porque ele também entra em contradição, então a vontade geral deveria ser imposta para a sociedade com um Estado forte e que todo mundo deveria obedecer. E mais, ele disse que o individualismo deveria ser dissolvido no Estado. Olha, isso aí foi o totalitarismo do século XX. Isso aí também é um pouco de Hegel veio depois, né? Isso aí também é o mesmo traço, na mesma visão de que Hegel vai desenvolver depois. Então, sim, Rousseau foi um dos pais do totalitarismo moderno. O Robespierre leu Rousseau, Napoleão leu Rousseau, Marx se baseou muito em Rousseau. Então, nós vemos aí que autor terrível, né, que foi o Rousseau, que foi inspirador do totalitarismo, de um racionalismo e do individualismo. Ele também pensava sociedade atomizada. Também. Inclusive, eu me lembrei rapidamente que nós temos um Face Oculta sobre Rousseau. Olha na só. nossa Tem? plataforma. Temos que bom. um Face Oculta sobre Rousseau. Olha, isso eu não Então assistia fica o ele. convite para o pessoal de casa entender um pouco mais. Mas falando ainda de Rousseau, Voltaire, a gente pode dizer que eles são os principais, então, ideólogos do iluminismo. Ou Na França, tiveram sim. mais... sim. Na Inglaterra teve o Hume, né, que o Kant se baseou muito nele. O Kant, quando leu o Hume, falou: despertei do meu sonho dogmático. Eita. O pensamento do Hume era tão radical. O Hume primeiro teve uma corrente forte, né, que ajudou a destruir o escolástico, foi o nominalismo, cujo principal nome é o Guilherme de Ockham. O empirismo, na realidade, é um desdobramento do nominalismo, né? E o Hume vai dizer que a relação de causa e efeito é meramente empírica, que a natureza poderia mudar. Ou seja, se a gente está vendo que para aquecer o café a gente tem uma relação de causa e efeito, fogo e água ferveu, isso é do momento, da nossa experiência empírica. Isso aí não significa que daqui a alguns anos pode ser diferente. Eu pôr o fogo e o café vai esfriar.
Olha que absurdo, ele defendeu isso e o Kant falou que estava certo. E tem muito hoje filósofo, não, o Hume está certo, tem que abandonar essas visões metafísicas em relação Nossa, à muito causa racional, e efeito, hein? Pois Que é. maravilhosa essa negação da Ele destrói realidade. o princípio da indução completo, destrói o princípio de você conseguir analisar a essência, a natureza das coisas. Então, esse é um autor que o Kant elogiou. Pois é, por falar em Rousseau, ô Lucas, Rousseau hoje, quem fez alguma faculdade relacionada à educação, sabe que Rousseau é muito citado como um grande expoente da educação e tudo mais. Só que na prática, inclusive um livro que o professor Marcelo adora, que eu sei disso. Como é que se chama o livro de Rousseau que o senhor Do adora? Emílio. Do Emílio, exatamente. Brincadeira, ele Só detesta. não é mais citado do que Paulo Freire, né? Do que Paulo Freire, exatamente. Que, a propósito disso, bebeu desta fonte também, né? Claro. Só que ele próprio, na hora do testemunho de vida, o Lucas, não foi bem assim, né? Mas, Lara, isso não importa. É. A realidade não importa. É, né? A cosmovisão que eles construíram era uma cosmovisão desenraizada da realidade. Colocou 5 filhos no orfanato, não foi isso? Foi. Então, Essa criança dá trabalho, né? que essa constatação sua é absolutamente irrelevante para a forma de pensar Do que foi iluminismo. construída por eles, porque não se trata de como as coisas são, mas como nós queremos que as coisas sejam. Uhum. Essa mentalidade ideológica que nós criticamos tanto na esquerda identitária ou até marxista mais recente, ela já está presente. E não é nem germe, ela já está expressamente presente no iluminismo. Então, esses homens, esse que é o ponto, pessoal. Às vezes as pessoas podem assustar, né? A gente está falando mal do iluminismo, sendo que ele teria trazido supostamente algumas coisas benéficas. O ponto é que o iluminismo, ele alicerçou o mundo, ele estava alicerçado, e ele alicerçou um mundo baseado em quimeras, em coisas desprovidas de substâncias, em coisas irreais, em mentiras, em falsidades. O mundo que nós conhecemos, que é o mundo nascido da Revolução Francesa, é um mundo absolutamente iluminista. A forma como nós pensamos, a forma como nós enxergamos a vida e a forma como os estados hoje, as nações, as sociedades se estruturam, são todas a partir de ideias iluministas. Todos os nossos padrões, sei lá, políticos, jurídicos, constitucionais, todos são padrões iluministas. Tudo surgiu na mente daqueles ideólogos do século XVIII. A ideia, sei lá, de tripartição de poderes, de uma Constituição escrita que pode... Veja, a própria ideia de Constituição, tal como nós entendemos hoje, é uma ideia absolutamente iluminista. Né? Toda organização política que já existiu foi dotada de uma Constituição, mas Constituição no sentido tradicional, no sentido de como uma sociedade se organiza, se rege em vista do bem comum. A partir do iluminismo, não. Agora, a Constituição será algo que nós, iluminados, iremos codificar a partir do que nós achamos que será bom para a sociedade, para o Estado ser. E só com isso no nosso caso, né? Nós já tivemos 7 tentativas fracassadas nesse sentido. Então, tudo que nós... Inclusive, foi essa uma das até dando um testemunho pessoal aqui, foi uma das causas que me fez deixar a minha área de formação principal, que era o direito constitucional. Porque eu vi que ali eu estava estudando e ensinando, cheguei a ser professor universitário, um monte de falsidades, de coisas que não sustentam na realidade. E nós vemos hoje, né, as pessoas elas pensando, até pessoas que querem ter uma visão um pouco mais alicerçada na realidade, mais tradicional, defendendo esses padrões que, na verdade, são quimeras que foram forjadas por homens que, como você disse, não sabiam regular a sua própria vida, mas tinham a solução para os problemas do mundo. Então existe, de fato, um mundo antes e depois do iluminismo. Existe. Mudou completamente. E Sim. como é que isso influencia na cultura hoje? Por exemplo, cara, Brasil aqui. Esse negócio aconteceu lá na França. O que isso influencia no Brasil de hoje, assim, na cultura, na educação? Se é que de fato influencia, professor? Olha, o iluminismo, na realidade, ele foi o pai do cientificismo. Então, o que o iluminismo e a Revolução Francesa fizeram com o mundo? Trocaram o catolicismo pelo cientificismo, colocaram o Estado no lugar da igreja e tiraram os padres e colocaram os cientistas no lugar.
Esse foi um trabalho tipicamente iluminista. Trocaram a religião, né? E eles se Trocaram a orgulham religião. disso, né? Se orgulham disso. Porque, Mas na trocaram realidade... de religião. Trocaram de religião, Colocaram uma religião claro. no lugar. Sim, sim. Religião no Não, lugar. trocaram a religião. Sim. Exatamente. Trocaram o catolicismo Eles pelo são a nova cientificismo religião. é a nova religião. É. Os cientistas são os novos sacerdotes e o Estado é a nova igreja católica. Uhum. Porque o iluminismo a gente associa muito com os filósofos franceses, né? Então a gente fala, os próprios iluministas franceses se autodenominavam os filósofos. Uhum. Mas tem um traço do iluminismo que é justamente cientificista. E esse eu acho que às vezes é esquecido quando se fala da França. Aí o Lucas tocou num ponto importante que é o Montesquieu, que também era maçom também. E o Montesquieu ficou muito impressionado Falaremos disso. com o mecanicismo da Inglaterra. Quando o Newton publicou os trabalhos dele, aquilo gerou um impacto não só no mundo científico, mas nas ciências humanas também. Então, muitos quiseram aplicar o mecanicismo de Newton para todas as esferas da sociedade, para as ciências humanas também. E lá, dentro desse foco, nós vemos o trabalho de Montesquieu. Então, o trabalho de Montesquieu, ele analisa que as leis do ponto de vista geográfico do lugar, do ponto de vista da realidade sociológica, mas a realidade sociológica encarada de um ponto de vista mecanicista. Então, o Montesquieu, ele negava a tradição no direito, negava o justnaturalismo expressamente. Ele dizia que as leis tinham que ser feitas numa conjuntura geográfica e numa realidade política determinada. Ele influenciou o constitucionalismo. Os Estados Unidos é fruto do iluminismo, né? Benjamin Franklin, Adams, Madison, todos. O Benjamin Franklin é amigo do Voltaire, né? E frequentaram a mesma loja maçônica. Abençoou o neto. Abençoou o neto. Então, Rousseau falava contra o obscurantismo e aí todo mundo queria tocar nas roupas do Voltaire, porque o Voltaire era o grandioso e tal. E o Montesquieu, infelizmente... se tornou uma espécie de santo dos revolucionários. Né? Só para concluir do Montesquieu, infelizmente tão elogiado com a teoria dos três poderes, que muitos dizem que é baseada em Newton, na teoria dos três corpos, em mecanicismo de novo, que é um absurdo, porque na realidade o poder é uno, o poder tem três funções, e não existe três poderes, é um poder com três funções: função legislativa, função administrativa e função judiciária. É assim que funciona, não é três poderes. Uhum. Isso aí vai gerar problemas em toda a sociedade. O Brasil está vivendo. Mas, aí, por exemplo, isso chegou ao Brasil. Como que isso chega ao Brasil? Só através do cientificismo? Só através do que a gente vê? Eu queria alguma coisa... Talvez com a figura de Pombal ali. Pombal foi a grande figura do iluminismo em Portugal. Ele foi também maçom, foi iniciado na loja na Inglaterra. Ele foi o homem do iluminismo e da maçonaria. Lembrando que a doutrina que a maçonaria adotou a partir de 1717, quando foi fundado formalmente, foi o iluminismo. Então, ela, com as ramificações, fez grandes operações na Europa inteira, ramificando e capilarizando os ideais iluministas. Né? Em Portugal, foi o Pombal que fez uma destruição. Em Portugal mesmo, que foi ruim o iluminismo, foi na reforma do ensino. Né? Então saem os jesuítas e entram professores iluministas. Aqui no Brasil também. O Brasil sofreu, naquela ocasião, duas principais influências. Uma foi no ensino, e outra foi no pensamento político. Então, o iluminismo influenciou a Inconfidência Mineira e outros movimentos, né? E também na literatura, né? Tomás Antônio Gonzaga e outros. Mas essa ponte da mentalidade iluminista no Brasil, no caso de Pombal, né? Pombal, ele assimilou, ele queria trazer para Portugal, modernizar Portugal, era a ideia dele, mas a partir de novas ideias, sobretudo no âmbito científico, né? As reformas que ele promoveu no ensino, sobretudo da Universidade de Coimbra, a partir de padrões holandeses, principalmente, era no sentido de substituir a filosofia e a aristotélico-tomista pelas novas ciências, mas não na ciência política, não no constitucionalismo. Né? Ele via, até porque ele era uma expressão do chamado absolutismo. Mas começaram a frutificar, chegaram em Portugal, ainda no século XVIII, cópias e exemplares de obras de escritores franceses. E os brasileiros, os jovens brasileiros que iam estudar na Universidade de Coimbra tinham acesso a esses autores. Muito precariamente, inclusive. Se estudava, se lia Rousseau, se lia alguma coisa da enciclopédia, enfim. E esses
jovens brasileiros, filhos, né, de famílias importantes, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, estudavam na Universidade de Coimbra, tinham acesso àquelas obras e voltavam para o Brasil totalmente imbuídos dessas ideias. Eram chamados pelos seus contemporâneos aqui no começo do século XIX de os afrancesados. Eram pejorativamente chamados assim. Porque eram todos imbuídos daquelas ideias francesas, né? Novas, e querendo transformar a sociedade a partir delas. Essas primeiras insurreições que tiveram aqui no final do período colonial e já no começo do Império foram todas a partir desses jovens filhos da elite brasileira que estudaram em Coimbra e tiveram contato com essas ideias. E a primeira geração de publicistas brasileiros, de estudiosos, de constitucionalistas brasileiros que fez a independência, eram todos já imbuídos dessas ideias iluministas. Eram já esses que estudaram em Coimbra e tiveram acesso a essas ideias. Então, o Brasil, o Estado brasileiro independente, o Estado brasileiro erigido a partir da independência, foi todo estruturado também conforme essas novas ideias, mas em uma matiz já um pouco mais moderada. Uma tentativa de conciliar, né, o chamado liberalismo doutrinário, uma tentativa de conciliar a tradição com a cosmovisão política iluminista, que na verdade é uma contradição em termos, era algo que não poderia dar certo, porque se tratava de duas coisas inconciliáveis. Lembrando que eles também eram chamados de afrancesados, que muitos estudaram em Montpellier também. No sul da França, Montpellier, que era a famosa universidade lá, ficou muito focada no iluminismo. Infelizmente, a universidade lá abraçou o iluminismo, foi um grande centro difusor. E muitos dos alunos desses filhos desses nobres aqui do Brasil, muitos foram para Montpellier direto. A elite falava francês, né? Então para eles não era difícil. E aí quando eles voltavam, não só porque as ideias eram francesas, que muitos tinham estudado mesmo em Montpellier mesmo. Então sempre várias universidades foram responsáveis para irradiar, né? Sai da igreja, da instituição igreja, e também vai para a instituição da universidade. Agora, professor, um impacto que me parece foi forte aqui no Brasil também foi a contraposição forte que eles fizeram aos jesuítas, que vinham desenvolvendo um bom trabalho. Fala para nós sobre isso um pouquinho. Então, você vê que ironia da história, né? Uma de má fé, né? Porque os iluministas sempre viram os jesuítas como os grandes inimigos, né? Então, a maçonaria, os iluministas trabalharam contra a ordem. A ordem foi suspensa em Portugal, depois na Espanha, depois na França, depois na Áustria, até que o Papa, ameaçado de morte, dizem algumas versões, acabou suspendendo, né, a ordem. Mas quando Clemente XIV aboliu a Companhia de Jesus, Voltaire falou que não dava mais 20 anos de existência para a Igreja Católica. Porque ela era a muralha da cristandade. Olha só. Mas a igreja é indefectível, então não vai durar até o final dos tempos. Bom, a ironia que eu estava me referindo é o seguinte, porque então eles acusavam... Não, ainda tem um pouco, aliás, muito bom o café. Lembrando que o professor Marcelo entende de café, hein? Coisa boa. Obrigada, professor. E aí? Então, que acusavam então, a igreja de obscurantismo, justamente os jesuítas, que tinham um grande apreço pelas ciências naturais. Eles gostavam muito da astronomia, então fizeram observatórios na Europa. Muitos astrônomos eram amigos de jesuítas, faziam observatórios em instituições ligadas à igreja. Os jesuítas, principalmente aqui na América, principalmente na Califórnia, veja só, eram associados à ciência do terremoto. Os maiores estudiosos de terremoto do mundo eram jesuítas, matemáticos, físicos. O que tiveram de padres, monges, católicos que foram cientistas. Ainda mais os jesuítas, que justamente tinham apreço pela ciência, e os iluministas acusavam ele de ser obscurantista. E depois, esses iluministas são tão de má fé que contemporâneos a eles, padres mesmo, faziam ciência boa. Por exemplo, François Jacquier, que foi contemporâneo de Voltaire, foi um grande cientista, matemático e físico. Outro, um dos maiores cientistas da história da Croácia, na época nem era Croácia, era a República de Ragusa, nascido onde hoje é Dubrovnik, era Ragusa, que era como é que ele chamava? Brozovic, eu acho. Foi um polímata, homem que conhecia de tudo.
E eles conviveram, esse cientista croata, que acho que me deu um branco, Broskovic, alguma coisa assim, correspondeu com esse iluminista. Esses iluministas estavam de má fé. Sabiam que não tinha oposição nenhuma entre a igreja e o trabalho científico. Não é como se a igreja estivesse perseguindo os iluministas, tentando disso. apagar aquela luz nascente. Eles estavam de má né? fé. Eles sabiam que não havia oposição. Eles conheciam padres cientistas contemporâneos deles. A própria teoria do Big Bang veio de um padre. Aí é depois, né? Sim, mas... Mas estou dizendo na época deles, porque eu falar assim, não, aqui na nossa época está provando, porque tal padre contra a ciência, outro não, eles correspondiam com esses padres. Independentemente da aceitação ou não, né, da ciência e do progresso científico pela igreja naquela época, o iluminismo, e isso é geralmente, como eu falei, não é, geralmente se apresenta o iluminismo como como um movimento para substituir um governo absolutista, uma monarquia absolutista, por um governo, enfim, de que forma for, de acordo com o ideólogo. Mas a mentalidade iluminista, sobretudo na França, ela tem na base um caráter anticlerical e anticatólico muito forte. E isso não é porque eu sou católico que eu estou falando isso, mas é porque de fato foi. A base do movimento iluminista, sobretudo francês, era o anticatolicismo. O inglês não tanto, porque... É interessante isso. Por que os iluministas ingleses eles não têm uma posição tão ostensivamente anticristã, a ponto de até alguns deles se tornarem referência para os próprios conservadores, né, ironicamente? Porque o terreno que possibilitou que o iluminismo frutificasse foi o próprio protestantismo. Isso não tem como negar. Lutero, na medida em que colocou no chão, pretendeu pelo menos, né, colocar no chão 16 séculos de tradição católica para entregar a interpretação da Escritura para o livre exame de todos os fiéis, na prática ele acabou, né, com a autoridade religiosa que existia nos países protestantes, a autoridade que a igreja desempenhava, de modo que a ideia de livre pensamento, ou seja, cada um pensando do seu jeito e tudo bem, já não encontrava tantas barreiras no mundo protestante. Na verdade, é ali que ela pôde frutificar. Então, os iluministas nos países protestantes, eles são, sobretudo, indiferentistas religiosos. Assim, são deístas. Eles acreditam em um Deus que é criador, né, que criou o mundo, o grande arquiteto do universo, mas que não se relaciona com a humanidade, até porque o contexto em que eles estão é de várias seitas que brigam entre si e cada uma pretendendo ter a verdade. Bom, nenhuma delas tem. A religião, na verdade, é uma tentativa malograda de se chegar a Deus. Cada um pense do jeito que quiser. Agora, relativismo na França, a França não. A França era um país católico em que a igreja ainda detinha uma autoridade, não uma autoridade política como na Idade Média. Estava longe disso. A igreja já estava bastante fragilizada. Mas ela ainda exercia uma autoridade social imensa e era reconhecida como a detentora de uma verdade revelada, de modo que o pensamento iluminista, para acabar com esse estado de minoridade, deveria atacar essa que se apresentava, que guiava as consciências e acorrentava as consciências, que era a igreja. Então o iluminismo francês, que é o que triunfa, o grande, né, iluminismo, é grande no sentido de abrangência, não em valor, obviamente. É um iluminismo absolutamente anticatólico, né? Não que os outros sejam mais aceitáveis ou não por causa disso, por não serem ostensivamente anticatólicos. Na base são tanto quanto, só que na França assume um caráter flagrantemente e abertamente anticatólico. Então essa campanha que eles fazem contra os jesuítas, Voltaire sobretudo odiava os jesuítas, né? Denegria mesmo, insultava, zombava dos jesuítas, fazia troça deles com a sua habilidade literária que era muito grande. Os jesuítas eles eram vistos como aqueles que mantinham a sociedade acorrentada nos padrões dogmáticos mas antigos. pede morrer e receber um padre, né? Não teve essa Mas história. diz que ele morreu impenitente. Existem controvérsias. Existe uma Porque possibilidade. é verdade que ele salvou uma vez, mas depois ele voltou a atacar a igreja. Existe uma possibilidade. Mas não, era uma alma muito perturbada e muito... Enfim. Agora vocês comentaram a respeito da relação da maçonaria com os iluministas, né? Eu posso afirmar
que a maçonaria era iluminista ou que os iluministas eram maçons ou era só uma parte? Como é que é essa relação? Então, teve muitos iluministas que eram maçons, de fato, né? Benjamin Franklin, Voltaire, Montesquieu, mas nós não podemos afirmar que todos, sem exceção, eram, que frequentavam os clubes literários, conduzidos por Diderot, Voltaire e outros, eram todos maçons. Mas que a maçonaria adotou ideias iluministas, sim, ela adotou. Agora, eu gostaria de falar em um traço dos iluministas, do relacionado à enciclopédia. Acho que você chegou a comentar. Sim, né? sim. Eu acabei de fazer asterisco nessa parte da pauta aqui, ó. Tava com medo de da esquecer. Lambert. Não, vamos é inclusive fundamental. falar, mas se você quiser já puxar isso aí agora, porque a gente favor. colocou... Eu falei isso para não esquecer, porque é um Não, traço importante. Tá aqui, ó, asterisco pra provar. Então já vamos matar isso aí Então da vamos, enciclopédia. Vambora. Não é muito bom ter uma enciclopédia, professor? Eu Pô. estudei pela Barça, pela Delta La Russe. Foi um bom legado, não Pela foi? Britânica. Clara? Não foi um bom legado, professor? Conte bom para legado. nós. Olha, eu era um fã de enciclopédia, o La Rússia, Barça, né? Eu adorava a enciclopédia. Nossa, que coisa mais genial e tal. Quem teve essa Aí ideia depois incrível? eu fui ver, né? Que isso daí, na verdade, é uma coisa horrorosa. Quem teve ideia foi o Diderot e o d'Alembert, né? O Diderot, ele escrevia peça de teatro, odiava a igreja também, escrevia um monte de livro, ele era um agitador. Diziam que ele chegava nos cafés, né, ele e as pessoas que ele mandava, eles combinavam discussões falsas com as pessoas. Então, pegava lá você vai representar aquele que acredita na igreja. Pegava um outro, olha, você é o iluminista. Era tudo combinado. Então, quem defendia a igreja, o catolicismo, tinha os piores argumentos, não sabia debater, para... na frente das pessoas, o iluminista sair vencedor do debate. Então, os iluministas de Diderot à frente e outros faziam esse debate nos cafés parisienses. Né? Quase um sketch fake. Sketch fake. Essa é a mentalidade do Diderot. Ele tem lá um diálogo ridículo, eu acho do péssimo nível, que ele dá o nome lá de Marechala, lá de alguém, não lembro se é uma freira que era católica, lá um diálogo horroroso, mal feito, tremendo. Bom, aí ele teve a ideia de fazer a enciclopédia, né? Já se juntou com o d'Alembert, e os dois difundiram em tentar reduzir todo o saber humano de A a Z. A ideia per si já é totalmente infeliz, porque não dá. E depois, todos os verbetes da enciclopédia são todos tendenciosos. Todos são para defender o que eles pensavam em detrimento de outras ideias. Então, primeiro... E o padrão da enciclopédia é bem medíocre. É né? medíocre. É totalmente medíocre. Então, a ideia já não funciona. Resumir todo o saber humano de A a Z não Tá vendo? Você aí de casa que fica estudando pelo Wikipedia agora, entendeu? Já tá aprendendo aqui que não dá pra ficar copiando e colando, né, Lara Brenner? Imagina, se a gente vai a um verbete como iluminismo, numa enciclopédia, por exemplo, qual a chance de ali haver... Claro. É tão interessante porque o próprio conhecimento humano sempre tem muitas perspectivas. É um conhecimento muito Faceta. tridimensional É, para que a gente isso que eu ia coloque falar. ali, né? Para que a gente achate tão um único. parágrafo. Que eu ia falar, porque já houve uma tradição de enciclopédia católica na Idade Média. O século XIII foi o século das grandes sistematizações. Enquanto o século XII foi um século de redescoberta, o Renascimento, o século XII, que alguns chamam, o século XIII, com a época das sumas, né, se lembra da Suma Teológica de Santo Tomás, mas existiram centenas de outras sumas no século XIII e não apenas teológicas, mas sumas que pretendiam abarcar todo o conhecimento humano acumulado pelas gerações, tratando-os de forma integrada, orgânica, não de A a Z. A grande obra enciclopédia... Claro que a gente está usando enciclopédia, é um termo do século XVIII, mas, enfim, a gente usa. A grande enciclopédia do século XIII, que é de um grande intelectual francês chamado Vincent de Beauvoir, que escreveu essa obra chamada Speculum Maius, o Espelho Maior, a pedido do rei São Luís da França, cuja vida eu escrevi, é um dos meus livros. É uma obra que muito maior do que a enciclopédia dos enciclopedistas, muito maior até do que a Suma Teológica de Santo Tomás, e que se subdivide em 4 partes. Por que espelho? Espelho porque se pretendia ser um reflexo de como as coisas são. O espelho da natureza, que visava resumir ali todo o conhecimento humano a respeito das ciências naturais.
o espelho da ciência, que tratava principalmente das artes liberais e dos ofícios humanos todos, desde os mais elevados até os mais simples. O espelho da moral, que tratava de como o ser humano deve agir, e o espelho da história, que era uma reconstrução de toda a história humana. Tratando tudo isso de uma forma integrada como um objetivo de preservar o que as gerações anteriores haviam construído. Né? É isso que é interessante, não com essa mentalidade substitucionista dos iluministas. Né? Descobrimos um conhecimento novo, agora vamos transmitir. Não, se tratava justamente não vale mais nada. Se tratava justamente de preservar e apresentar de forma sistemática tudo que a humanidade já havia produzido até então. Inclusive, sem essas obras, sem o espéculo maio, sobretudo de Vicente de Beauvoir, que não é uma expressão do pensamento dele, mas é simplesmente uma compilação de tudo que já se estudava e se tratava na Europa, na cristandade daquele período. Sem essa obra, nós não conseguimos entender nada, por exemplo, da simbologia das catedrais góticas. Né? Os vitrais, as esculturas que estão lá nas catedrais, todas são inteligíveis a partir dessas enciclopédias medievais. Inclusive, né, nesse ano eu fui na França gravar uma série documental sobre as catedrais góticas e vai ser lançado daqui a alguns meses. E é isso, está tudo lá, esculpido até hoje, para quem quiser ver, todo o conhecimento que os medievais tinham a respeito de tudo, né? Então houve sim uma tradição de sistematização do conhecimento antes do iluminismo. O que o iluminismo faz é apresentar, né, os verbetes de A a Z dessa forma, de modo não integrado, não orgânico, não orgânico, tratando o conhecimento de forma compartimentada, tal como nós recebemos na escola até hoje, e pretendendo exprimir ali todo o conhecimento, o que é absolutamente impossível. Que coisa. Professor, tô pensando para qual assunto que eu vou agora, mas eu acho que vale a pena desdobrar isso aí, que eu quero falar do contexto francês também na época, a burguesia, os reis e tudo mais. Mas ainda nisso, porque eu acho que é um desdobramento natural, é essa questão da educação como nós a conhecemos hoje. Evidentemente, acho que a maior parte de nós tem uma tendência muito grande de ser cronocêntrica. Então, a gente acha que o nosso tempo é o apogeu dos tempos anteriores. Então, hoje a gente vive o que já foi, o que de melhor existe. A educação é a que de melhor existe e tudo mais. Em pleno século XXI. Exatamente. Esse é um preâmbulo muito frequente, né? Em pleno século XXI, a gente hoje, E aí, o que eu queria perguntar para o senhor o que é que qualquer pessoa que já esteve hoje na escola sabe que aquilo ali não funciona como é hoje. Entra um professor de biologia, fala um negócio 50 minutos, aí depois vem outro de história, a coisa não se integra, no final das contas você não sabe muito bem por que está aprendendo aquilo, vem uma prova de pergunta, você mais ou menos decora, no outro dia esquece e não usa nunca na vida. E é isso, né? Assim, é um modelo que já está há séculos assim, que nasceu na Prússia, com objetivos... Negócio, né? Parece que é assim, priscas eras, entendeu? Só que quando nós olhamos, por exemplo, para uma educação clássica, para uma educação baseada no trivium, no quadrivium, nas artes liberais, que não era compartimentada e que era individual, assim, ela não quer mudar a sociedade, ela quer formar o indivíduo para que ele alcance o que tem de esplendor. A gente percebe que existe uma alternativa, que já houve uma alternativa, que hoje se perdeu. Isso tem a ver com a influência desse pensamento enciclopédico? Nós somos hoje, nossa educação hoje é influenciada pelo iluminismo nessas bases? Então, a reforma do ensino já vinha do Renascimento, mas foi reforçada para pior, claro, no iluminismo, que mudou não só a historiografia, também como o ensino, né? Mas então, o mundo medieval e depois o mundo da Idade Moderna, em boa parte preservada em alguns locais, herdou a concepção grega da paideia, ou seja, que o ensino tem que formar, né, o indivíduo e não só treiná-lo. Hoje em dia, a educação é só treinamento. Ou seja, se ensina para uma pessoa uma habilidade ou um conhecimento que ela não tem. E não se visa transformar a pessoa. O que é transformar a pessoa? Educá-la nas virtudes. Ou seja, se a pessoa não é uma pessoa virtuosa ou tem determinados defeitos, a educação vai
transformá-la numa pessoa mais virtuosa. Esse era o objetivo da paideia grega e que foi amplamente desenvolvido pela Igreja Católica. Então, o ensino antigo e o ensino de formação. E hoje de treinamento. Há uma outra... Só para isso já daria para excluir o ensino moderno, mas a coisa piora. Por quê? Com o advento do nominalismo, as matérias ficaram compartimentadas, sem ter relação uma com as outras. Então, pouco importa se a biologia tem uma conclusão, o direito tem outra, a matemática tem outra. São coisas diferentes que podem ter funções diferentes e análises diferentes. Isso aí não é verdade e não era tido como verdade antigamente. Se a gente vê a Ratio Studiorum, desenvolvida pelos jesuítas, se não me engano, em 1599 ou 1600, que foi amplamente pregada no Brasil, em todos os lugares onde os jesuítas atuavam, por isso que os iluministas também tinham um ódio da educação jesuíta por causa da Ratio Studiorum, né? Que a Ratio Studiorum relacionava as matérias e ordenava para Deus. Então está lá na Ratio Studiorum dizendo que mesmo um gramático, de alguma forma, ele tem que ordenar aquilo para Deus. Ora, então tudo está ordenado para Deus, tudo está colocado de forma hierárquica, ou seja, a teologia está na frente, filosofia está na frente, depois vem outras matérias. E as conclusões das matérias não podem ser opostas umas das outras. Elas se relacionam. Então, a coisa era hierárquica, apontada para Deus e de forma orgânica. Além disso, a estruturação era diferente, o trivium e o quadrivium. Então, era um modo de educação muito diferente do que os iluministas pretendiam. Os iluministas pretendiam um domínio mais das ciências naturais, ciências compartimentadas, jamais ordenadas para Deus. O trívio e o quadrívio já viram como uma coisa decadente. Então, completamente diferente. Depois, no século XIX, a educação sofreu uma nova reforma, piorou completamente. Você, da área de português, sabe que depois teve a cisão entre lógica e gramática, que foi um desastre para a educação. E aí mas foi um trabalho longo, né? Começou lá no Renascimento, tá até hoje. Depois ainda a influência da nova escola, que ainda bagunçou mais Paulo o Freire, negócio. nossa. Mas Agora, o que tem o Paulo Freire, onde que é a origem de tudo? Lá com o Guilherme de Ockham, lá no século... Mas fala um pouquinho para nós sobre o nominalismo, só para a gente entender de onde que vem essa influência. Então, é interessante. O Papa Bento XVI diz que o começo dos erros modernos está com Duns Scoto, né? É bem interessante. E aí, depois de Duns Scoto, nós temos aí a escola de Guilherme de Ockham, que ele era lá de inglês, né, de Oxford, e ele desenvolveu, então, a tese voluntarista, provavelmente vem de Duns Scoto, mas ele desenvolveu o núcleo do pensamento nominalista, na qual não existiriam os universais. Você não poderia abstrair. Olhar isso aqui é um café, e aí tira a essência da coisa. Então, tem vários cafés, vão ser diferente nos acidentes e tem a mesma essência, a mesma natureza. Para ele, não. Para ele, as palavras, no fundo, são flatus votis. São palavras esvaziadas de sentido, de conteúdo. Então, um copo é só um copo, não significa que é um recipiente que eu posso colocar água. Uma mesa é só um nome para a gente se familiarizar. Ele não vai definir a mesa como um plano sólido sustentado como era. Então, não existe ponte entre palavra e definição, conteúdo e definição. Ficaram completamente esvaziadas de sentido. O mundo que nós estamos vendo hoje é um mundo totalmente nominalista. Você vê a cultura woke aplicou flatus votis para muitas coisas. Por fim, agora a ideologia de gênero, ideologia né? de gênero. E o nominalismo influenciou o empirismo, o Hume era um radical nominalista, o Hume influenciou o iluminismo, e o iluminismo fez propriamente o liberalismo do século XIX, o século XIX liderou o modernismo do século XX, e aí nós temos a cultura que está tudo lá na origem com Duns Scoto. Duns Scoto e principalmente Guilherme de Ockham. Eu quero entrar um pouco nessa questão da cultura woke já, mas só voltando aqui um pouco do assunto, a gente estava falando de educação, né, Lara? E a Brasil Paralelo é uma plataforma que busca ter uma iniciativa educacional, né, para os nossos membros. E eu queria lembrar todo mundo de casa, inclusive, né, Lara, que nós acabamos de estrear o nosso último produção original, nosso último documentário, que é uma trilogia que é sobre a história do Exército, né? Com a participação. Com a participação, inclusive, de quem? do professor Marcelo, né? E queria que ele falasse daqui a pouco um pouquinho de como é que foi essa participação. E eu tenho um convite para o pessoal de casa que acabou de estrear, semana passada, né? A gente já falou dessa produção. Estreou na quinta-feira passada
os 2 primeiros episódios, né? O primeiro episódio está no YouTube, para o pessoal assistir. O primeiro episódio está de graça, você pode ir aí. Se você não assistiu ainda, corre lá no YouTube, você pode assistir o primeiro episódio. Só que os 2 próximos episódios dessa trilogia é exclusivo para assinantes, né? E é onde está o... Tá passando a hora de o pessoal ser assinante E também, é onde né, está o Arthur? ouro, né? Que são os por 2 favor. últimos episódios. Os 2 primeiros já estão disponíveis, o terceiro vai entrar na nossa plataforma. E eu tenho uma promoção aqui exclusiva, que é por tempo limitado, Lara Brenner, que é o seguinte, se você assinar agora, durante esse lançamento do nosso documentário Amada e Ultrajada, você vai liberar um bônus exclusivo de 2 meses de acesso à Travessia, que é a nossa iniciativa educacional. Então você tem 2 Que é meses maravilhosa. para assistir o Travessia, que é um produto que custa R$ 1.788, Lara. E a pessoa vai ganhar. Vai Como ganhar. diz o povo, ganhar de graça. De graça, ganhar de Adoro. graça. Ganhar de graça. O pleonasmo na verdade. tá liberado agora. Com certeza. Então, assinando agora, qualquer plano da Brasil Paralelo, você tem 2 meses de acesso a essa iniciativa educacional, que é a Travessia. Então, aproveite agora. A promoção é limitada, daqui a pouco tá acabando, aí não adianta Chorar. falar que Sem não, choro nem vela. que perdeu. O QR Code está aparecendo aí na tela e tem um link na descrição. Eu queria falar então um pouco a respeito da cultura woke, que a gente viu agora recentemente, acabou de acabar, né, as Olimpíadas em Paris. Que coisa incrível, Que coisa Lara maravilhosa. Brenner. Aquela abertura. O professor Olavo, há 10 anos, escreveu assim, ó, visitem a França antes que acabe. Antes que acabe, Mas de repente a gente viu a abertura das Olimpíadas e falou, Eu não já sei, foi, já. talvez já acabou. Né? E a gente percebe vários elementos, né, Lucas? Naquela abertura você tem, por exemplo, o culto à Revolução Francesa, né, com a aristocracia decapitada, o sangue aparecendo, o rockzão, pauleira e tal. Você tem uma Santa Ceia queer, com Jesus Cristo, botaram uma mulher obesa lá. Era mulher? Bom, aí isso eu já não posso... falar nesses Lucas, termos. existe Já- mulher? Eu te pergunto. Bom, é você que sabe, Sei, né? né? Sabe. Será que E existe? aí a gente percebe um culto ao feminismo, sobe uma hora umas estátuas. Ainda tem aqui, obrigado. Sobe uma hora umas estátuas de mulheres cientistas, feministas e tal. Cara, a gente percebe que a França, principalmente, virou isso. E era o berço, né, da Igreja Católica, era a queridinha da Igreja, né, a França. E a gente percebe tudo isso acontecendo. O que dizer, Lucas? Ué, A lágrima escorrendo. Bom, gentilmente. já está dito, né? Mas, bom, isso é simplesmente o desdobramento de uma opção civilizacional que foi feita 2 séculos atrás pelos franceses. Isso é fato. Isso é desdobrar. Eles valorizam. Quando se vai à França, é muito perceptível isso. Não existe nenhum prédio antigo, mesmo aqueles anteriores à Revolução, que não tenha o tríplice mote da Revolução Francesa estampado. Então, a Revolução Francesa, ela é a grande realização do iluminismo, não apenas porque implantou, colocou em prática político-socialmente os seus princípios, mas porque ela é a obra de jogar no chão uma civilização que existe para a construção de uma nova. E existem, de fato, 2 Franças. Existe uma França antes de 1789 e outra depois. Outra que deseja ser outra coisa diferente do que era anterior. Porém, você quer falar alguma coisa? Não, Tá. eu só ia perguntar rapidamente se então a França o iluminismo culminou então na Revolução Francesa. Essa foi a consequência. Não, sim. Vejam, o iluminismo ele não surge na França, mas ele explode na França. Tem até uma coisa que eu me recordei agora. A maçonaria, ela esteve, né, como o professor Marcelo disse, absolutamente ligada ao iluminismo e à própria Revolução Francesa. E uma das gêneses da maçonaria se deu no começo do século XVII. A maçonaria inglesa, tal como se reconhece, fundada em 1717, mas cerca de 100 anos antes, algumas décadas antes, 80 anos antes, quando o rei Luís XIII
conseguiu conquistar o último reduto protestante na França, porque houve, ao longo do século XVI e no começo do século XVII, uma adesão ao calvinismo por uma boa parte da nobreza francesa, uma boa parte da população francesa aderiu ao calvinismo, gerou as guerras de religião, enfim, tal. Ao cabo, no começo do século XVII, havia um último reduto protestante na França, que era La Rochelle. E o rei Luís XIII, que foi rei da França de 1610 a 1643, conseguiu reconquistar La Rochelle. E um dos que fugiram de La Rochelle, que era um protestante, um bebê protestante, filho de um pastor protestante na França, vai ser um dos fundadores da maçonaria na Inglaterra. Um homem que foi criado odiando duas coisas, odiando a monarquia francesa e a Igreja Católica. A maçonaria vai ser o grande catalisador, as lojas maçônicas, os salões vão ser os grandes catalisadores, os grandes locais de encontro e de discussão das ideias iluministas na França, e que vão levar à eclosão da Revolução Francesa, que foi algo planejado, que foi algo orquestrado. Para vocês terem ideia, pelo menos de 10 a 15 anos antes da Revolução eclodir, uma das cerimônias de entrada na maçonaria francesa era decapitar uma efígie representando o rei da França. Uma efígie? É um boneco representando o rei da França. Isso de 10 a 15 anos antes de Luís XVI ter sido decapitado. Caramba. Quando a Bastilha caiu, eclodiram instantaneamente movimentos em toda a França de insurreição e de sublevação, atacando prédios públicos nos dias imediatamente seguintes. Porque já estava tudo planejado. Já estava tudo planejado. Ou seja, a Revolução Francesa ela foi orquestrada, ela foi planejada, ela não foi fruto de um levantamento espontâneo da sociedade contra os abusos da aristocracia, não. Foi algo planejado, orquestrado, e que conseguiu construir uma nova França sobre os escombros da antiga. Uma das grandes preocupações da Revolução Francesa era justamente destruir, aniquilar o passado. Destruir as recordações da França pré-revolução em todos os seus aspectos. E o que nós vemos hoje, voltando na França, é simplesmente uma França que renegou, na verdade, ela foi construída num ato de renegar as suas raízes multisseculares, mais de 1000 anos que a França já tinha. E o que nós vemos hoje é simplesmente a realização disso. Porém, e nessa viagem que eu fiz na França recentemente, eu pude ver que existe ainda, eu disse isso no meu canal, no YouTube mais de uma vez, tem mais de um vídeo falando disso, existe ainda uma outra França que não aderiu e que preserva os valores tradicionais tanto da religião católica quanto da França autêntica, porque existem duas Franças. Quando nós vamos, por exemplo, se vocês forem nas missas, principalmente nas missas tradicionais na França hoje, elas estão cada vez mais cheias de jovens. Este ano, na Páscoa deste ano, houve 5.000 batismos de adultos na França. Então, a França está passando por um soerguimento católico muito sólido. Eu fiz uma viagem, por várias catedrais francesas, então eu estive na missa em vários locais diferentes. Acho que não pegaram fogo, né? A quantidade... Algumas pegaram fogo. Eu pude ver... Não fui na missa nas catedrais, não. Mas foram em outras igrejas. Cada vez mais... uma quantidade impressionante de jovens, de famílias numerosas, de famílias com 8, 9, 10, 11 filhos. Né? E tive contato com jovens que se converteram agora e que vinham de famílias absolutamente ateias, de famílias absolutamente secularizadas, que não tinham nem a lembrança de uma avó que rezava o terço, nada disso. Mas que se converteram, porque tiveram acesso à fé católica e estão se convertendo. E isso existe lá. Enquanto aqueles que estão lá, nas Olimpíadas, participando da Santa Ceia ou aclamando a inscrição do aborto na Constituição, não deixarão descendentes. Enquanto estes que estão se convertendo ao catolicismo, estão se casando e tendo famílias numerosas. Então, existe uma outra França, de fato. Você atribui isso ao quê?
sei lá, porque a galera tá vendo, por exemplo, que os muçulmanos estão tomando tudo e tá tudo... A tradição tá se perdendo, daqui a pouco não tem mais uma cultura francesa e os caras estão querendo... Não, surgir. Não é se surgir, mas estão querendo proteger aquilo que... Bom, isso pode até ser uma das causas colaterais, mas eu acho que, pelo que eu vejo, simplesmente a verdade tem sido apresentada a eles, uma verdade a qual eles não tiveram acesso. Uhum. Porque nós estamos acostumados aqui no Brasil, sei lá, ainda como eu falei, uma avó que rezava o texto, nós que ainda fizemos uma primeira comunhão, que tivemos uma breve noção do que era a fé católica na infância. E eles nem isso. São novas gerações que não tiveram contato algum com a religião, e a religião agora tem sido apresentada para eles. E eles veem a verdade e se convertem. Aqui ainda assim no Brasil tem batismo. Tá acontecendo isso. Sim, sim. Tá acontecendo. Sim, com certeza. Aqui, então. Não, e aqui ainda tem muito batismo, assim, às vezes famílias não são necessariamente católicas e frequentam, mas sempre tem... É o batismo até pela questão cultural. Né? As crianças são batizadas. Assim. Mas lá nem isso. A França já é secularizada há décadas. Sei lá, até a década de 60, a França ainda era um país de maioria católica de fato. Desde então não é mais, e muito rapidamente. Então isso tem acontecido, é um sinal de esperança, sei lá, não que a França vai se tornar o que foi no passado, nada disso, mas ainda existe uma França verdadeira que valoriza a sua tradição pré-revolucionária, e o outro lado é isso que nós estamos vendo, é simplesmente a consequência dessa revolução que em 1789 tentou colocar o país no chão. Professor, acho que o Lucas já fez um preâmbulo muito bom disso, a respeito de qual era o cenário no momento das insurgências iluministas. Ele falou a respeito dos... O senhor falou também, né? A respeito dos maçons ali e tudo mais. Queria que o senhor falasse qual que era o estado relativo ao governo, qual era a forma, né? Falar do absolutismo e da burguesia, como que era essa relação. Por que eu estou falando isso? Quando surgiram esses ideais iluministas, eles não encontraram muita resistência, assim. Parece que o terreno estava muito fértil para aquilo se disseminar, né? Qual que era o contexto histórico? Boa pergunta. Na realidade, o pensamento já estava sendo minado já faz tempo, desde o Renascimento, né? Nada assim surge por acaso. Não tem um céu azul e de repente vem a tempestade. Primeiro se aproximam as nuvens e depois é que vem a tempestade. A França foi assim, veio um longo decadência. O absolutismo é uma versão corrupta da verdadeira monarquia, que é feudal, também chamada de orgânica. Então, já vem uma longa decadência. O Lucas citou muito bem o Luís XIII. O Luís XIII, o ministro dele é uma das pessoas mais infames e tristes da história, que é o Richelieu. O Richelieu, então, é um dos pais do Estado moderno, uma pessoa que tinha aversão à nobreza, e ele começou, então, a atacar os corpos intermediários. Os corpos intermediários são todos aqueles que se opõem entre o Estado, né, e um indivíduo, né? Termo muito caro por direito natural. E os nobres funcionavam como corpos intermediários. Então, o barão cuidava da baronia, o conde do condado, o duque do ducado, até chegar no rei. Então, a pessoa tem uma visão errada de monarquia. Acho que a monarquia é sinônimo de absolutismo, não é? A monarquia era uma coisa extremamente descentralizada, e por ser descentralizado, os pesos e contrapesos eram feitos por essa descentralização. Além disso, era muito forte os costumes, né? O direito era focado não era focado no positivismo, né? Era assim, focado no direito consuetudinário. Então, os costumes eram muito fortes e sofriam um bloqueio, então. O costume bloqueava inovações, né? Do Renascimento até a Revolução Francesa, então nós vemos o aniquilamento dos corpos intermediários na França, que o Richelieu tem grande culpa, e um avanço da lei escrita em detrimento da lei consuetudinária. Tem uma coisa curiosa no direito, que quando você começa a escrever a lei, ela passa a perder força, né? Isso na Grécia foi assim, Roma foi assim, e na Idade Moderna foi assim. Então começou a se ter muito comentador e muita lei escrita, e aí os costumes começaram a ficar abafados. Também lá na França começou a entrar em decadência as corporações de ofício também, que era um outro corpo intermediário muito forte. Começaram a entrar os atravessadores capitalistas, e aí as corporações de ofício começaram a ficar desfiguradas na França. O que são esses atravessadores? Desculpa a ignorância. Não, é porque antigamente, usando um termo brasileiro, aliás, o termo não é acadêmico. Antigamente, a corporação de ofício era feita pelo mestre oficial e aprendiz. E o mestre,
ele tinha todos os meios para atingir a sua finalidade. Ele tinha acesso a todos aos instrumentos que ele queria, ele tinha acesso aos fornecedores e também sabia vender bem as mercadorias e também sabia se financiar. Com a Idade Moderna, essa lógica de independência do mestre começou a se quebrar. Começaram a entrar capitalistas. Então, o mestre passou a depender de capitalistas, gente que está colocando dinheiro no negócio. Também passou a depender de intermediários para levar a mercadoria dele para outros locais. Isso aí também tem muito a ver por causa do comércio com a América, né? Então, por exemplo, a burguesia de Bordeaux, que ficou muito rica e tal, e foi uma das que responsável pela Revolução Francesa, né? Não foi a única, claro, mas foi uma das. Então, elas começaram, então, a domesticar essas corporações de ofício. Então, a França vem por um longo período de decadência. Corpos intermediários, corporações de ofício, ideias e tudo. Então, em 1789, a França já estava pronta para a Revolução. Os jesuítas já tinham sido suspensos, corporações de ofícios fracas, burguesia em ascensão. Muitos burgueses não gostavam da monarquia, queriam uma nova concepção de Estado para favorecer os negócios dele, então a coisa já estava muito própria. E além do que E a nobreza destruída pela própria monarquia. A nobreza ficava em Versalhes, em vez de ficar nos seus feudos, ficava em Versalhes sem fazer nada. Então, com essa longa decadência, ficou muito fácil entrar as ideias iluministas. E o Diderot e outros faziam reuniões. Então, chamavam nobres, burgueses. Mexia com o ego. Mexia com o ego. Então, o Diderot, na propriedade dele lá em Paris, chegavam 20 carruagens. Então, ele fazia grandes sessões de debates promovendo iluministas entre burgueses, duques, nobres e tal. Então, esses ideais, que na realidade fizeram a Revolução Francesa, os ideais iluministas, foram alimentados por uma sociedade já decadente. Sim. E a nobreza, ela cometeu como que uma espécie de suicídio. A nobreza, quando a gente... a ideia de nobreza, de substituição, né, de acabar com os privilégios para que todo mundo seja igual, e que ataca justamente a própria ideia de nobreza, geralmente as pessoas elas têm ideias compartimentadas e esquecem que um mesmo vocábulo pode dizer respeito a entidades diferentes ao longo do tempo. A nobreza medieval era uma nobreza que opunha, de fato, barreiras à autoridade, por exemplo, do rei, e que funcionava como corpo intermédio. A partir da centralização do governo francês, a partir do século XVII, principalmente, com Luís XIII, mas sobretudo com seu filho Luís XIV, a nobreza, que era ainda uma barreira à autoridade da coroa, ela vai sendo progressivamente domesticada. E a nobreza que sempre for uma nobreza da terra, uma nobreza de local, que governa as regiões, as gerações, ela se torna uma nobreza cortesã, que vai toda viver em torno do rei para viver ali de favores dele. Disputando que, vejam, em Versalhes, uma grande honra era segurar o pinico do rei à noite. Um nobre que fizesse isso... Imaginou que grande... Ocupava, enquanto poucas décadas O Luís antes... XIV demorava mais de 1 hora para ele se vestir, porque era anunciado. Então, agora o nobre fulano de tal vai trazer as mangas do rei, da manga direita. Agora o nobre vai trazer a manga esquerda. Agora o outro nobre vai ter a honra de trazer as luvas. Mas se entrasse no quarto, ou nos aposentos, algum nobre de uma categoria superior, aí tinha que trocar, tinha que tirar, porque ele ia colocar. Enfim. De um ridículo. Eles ridicularizaram a monarquia. Isso. A nobreza, no final das contas... Virou uma caricatura. A nobreza, ela foi domesticada pelo rei, e quando eclodiu a Revolução, ela não tinha a menor condição de exercer o papel de autoridade, de aristocracia, no sentido aristotélico da palavra, que ela desempenhou durante séculos. E, inclusive, ela foi uma das classes, entre a nobreza, foi um dos locais em que as ideias iluministas mais frutificaram. Um dos regicidas de Luís XVI, um dos que votaram pela execução de Luís XVI, era um dos nobres mais importantes da França, que era o seu primo. Orleans, Luís Filipe, Duque de Orleans, que era chamado
Felipe Egalité. Felipe Egalité, né? Porque era uma espécie de oportunista, não é? Que aderiu Total. à Revolução, era maçom também, grão-mestre, se não me engano, da maçonaria, e que foi chamado pelos revolucionários de Felipe Igualdade, né? Porque era um nobre que aderia ali às ideias novas e que votou pela execução do seu primo e que depois foi guilhotinado também. Olha isso. Matou o primo e depois... Mas foi nesse período justamente que... Mas o filho dele se tornou rei da França, foi o rei Luís Felipe. Foi nesse período justamente que surgiram os déspotas esclarecidos, não é, Lara? A respeito... Né, assim, eram os nobres, né? Eu queria justamente que vocês explicassem isso, que a gente ouve esse termo e a gente fica um pouco sem entender. Que eram basicamente, né, os nobres, os reis lá, né? Que acabaram também... Comprando a ideia. Pegando um pouco sempre... para não ser mortos, é isso? Como é que foi essa situação? O despotismo esclarecido era que tinha entre os iluministas também não havia concordância. Uns defendiam monarquia, outros defendiam república. Entre os que defendiam monarquia, era aceitável a monarquia desde que tivesse algum filósofo aconselhando. Aí, então, os filósofos se aproximaram das cortes dos reis, esse é o chamado despotismo esclarecido. O próprio Voltaire era monarquista. Era monarquista desde que tivesse um filósofo do lado do rei. Então, aí nós vemos, então, o despotismo esclarecido com Catarina a Grande na Rússia, Frederico II na Prússia, Gustavo III na Suécia, só para ficar nesses exemplos, que então se cercaram então de filósofos. Esse é o chamado despotismo esclarecido. Foi uma espécie de auge do regalismo, né? O apogeu aí da... Mas foi com o intuito de uma autoproteção ali, de tipo, estou fazendo... Acho que já era corrupção, porque quem que eram os conselheiros das cortes? Eram os jesuítas. Os jesuítas eram confessores dos reis da França. A corte tinha conselheiros. Aí saiu os conselheiros jesuítas para entrar os conselheiros laicos, né, iluministas. E duas coisas. A ideia de modernização, que os reis do século XVIII, alguns, já estavam profundamente imbuídos dessa ideia e julgavam que era necessário trazer esses novos pensadores para dentro do governo, para... auxiliar na modernização, mas ao mesmo tempo sem diminuir em nada a sua própria autoridade. Esse é o ponto. Então, aí ao mesmo tempo lançando-se contra a igreja. Entendi. O Marcelo mencionou o regalismo. O regalismo é o controle mesmo das monarquias sobre a igreja. É isso que se viu. 3 exemplos bem dramáticos nesse sentido. Na Áustria, com o imperador José II, em Portugal, com Dom José I, Marquês de Pombal, e na Espanha de Carlos III. 3 déspotas esclarecidos, cuja grande marca, se nós pudermos pensar, é manter a igreja e a autoridade ainda social e cultural que a igreja exercia sob controle. Então, essas duas coisas. Modernizar sem diminuir a autoridade da monarquia e, por outro lado, diminuir a autoridade do Só que isso aí foi curioso. Ao mesmo tempo que eles estavam fortalecendo a figura do monarca, eles estavam solapando as bases da própria monarquia. Claro, Entendi. Quando foi um suicídio. Quando as monarquias... Que a suspensão, a abolição da Companhia de Jesus, dos jesuítas, pelo Papa Clemente XIV, foi fruto de uma pressão intensa das cortes borbônicas, né? Da corte francesa, da corte espanhola, da corte... das 2 Sicílias e da corte de Parma. 4 estados que eram governados pela dinastia de Bourbon. Os 4 se uniram para acabar com a Companhia de Jesus. Sendo que, estavam arrancando do panorama político e social aquela autoridade que mais servia de freio para o avanço das ideias revolucionárias. Ou seja, só lá para as próprias bases, como o senhor bem disse. O regalismo foi especialmente desastroso na Espanha, né? Principalmente na América Espanhola. Carlos III foi terrível, né? Porque toda a elite espanhola, né, daqui da América, foi educada pelos jesuítas, né? Então, e o Carlos III deu ordem para os jesuítas saírem do México, por exemplo, em 24 horas. Então, imagina o golpe em todas aquelas pessoas. Passaram a ter ódio do rei pela expulsão dos jesuítas. Fora que todo um arcabouço de tradição ibérica, de honras, tradições e tal, foi substituído por um modelo importado. Modelo inglês, né? Ou austríaco, né? Porque também teve a reforma portuguesa, foi inspirada na Áustria. Da Áustria iluminista. Então, quer dizer, a América inteira, mas principalmente a América espanhola, viam, então, toda sua tradição do dia para a noite desaparecer. Agora adotando modelos estranhos, né?
Então, É tudo muito artificial, muito né? artificial. Imposto demais. O regalismo é o passo, só o regalismo ia servir. Logicamente, havia o fim da monarquia, claro. Você vê que realmente é o... Diga. Mas tudo há nuances também, porque a gente não pode também concordar com a tese da monarquia absoluta tal como é propagada, né? A ideia de que, por exemplo, imagine um rei como Luís XIV, rei que é tido como símbolo do absolutismo francês, né? Que governou a França por 72 anos, o reinado mais longo da história humana, né? Mais que da Elizabeth. Eu ia falar isso agora. Ela quase bateu, mas não conseguiu. Aqui não se tratava de um governo totalitário. Não é essa acepção. Não, eu digo em termos, considerando o controle real que ele tinha sobre a França. Não se compara em nada não é nem com os governos totalitários, mas com a democracia atual. Com a autoridade que o Estado hoje pode ter sobre a vida do cidadão. Então, e assim, tem muitas nuances mesmo. O próprio Luís XIV, quando anexa Estrasburgo, anexa Alsácia, né? Ele decide, bom, aqui eu não vou implantar as leis francesas, vou manter as tradições locais para que o direito consuetudinário dessa região continue sendo preservado. Então, nós vemos, por um lado, um rei que parece tão centralizador, mas em determinados contextos ele preserva o ordenamento jurídico local, tradicional, sem impor a sua própria legislação. Enfim, então, essa ideia de monarquia absoluta que controla tudo também uma ideia artificial. Não, olhada em relação para o passado, não em relação para o nosso tempo. Em relação ao passado, ela foi altamente centralizadora. Sim, em relação à Idade Média, sim, claro. Essa, a base de comparação não é conosco, é com o passado. A monarquia moderna, ela já é uma corrupção, mas não é o que alegam que ela foi também. Isso, né? Isso você comentou de anexar. É quase como Roma fazia, que ia anexando outros territórios, mas mantinha as tradições e botava lá um soldado romano para cercar o lugar, para cuidar ali da situação. Mas, por exemplo, tinha um rei lá. Não, esse caso que eu mencionei é bastante pontual, assim, diz respeito a um caso específico, a anexação da Alsácia por Luís XIV, mas você até mencionou Roma, né? Isso vale a pena mencionar. A monarquia absoluta, tal como ela é chamada, não tem como a gente fugir desse nome, né? A monarquia absoluta, tal como emerge do fim da Idade Média... Lembrando que o nome não era empregado na época. Nunca. O nome surgiu em 1794. É um nome que surgiu na Convenção Nacional Francesa. Sim. Ela é uma espécie de ressurreição do imperialismo romano, da autoridade centralizadora do Império Romano. Sim. Então ela se aproxima mais do que era a autoridade do imperador romano do que, por exemplo, de um monarca medieval. Mas o que eu digo, ela é uma degeneração tremenda. Ela já é uma pré-revolução em termos de reestruturação da autoridade política em face do que era na Idade Média, pelo menos. A monarquia moderna, ela já é um passo para a revolução, mas ela não é o governo centralizador tal como nós imaginamos hoje que é. Hoje é muito pior. Né? Então, havia nuances muito grandes entre em cada reinado, em cada contexto, em cada momento histórico. Então, a história é muito mais complexa do que as simples enunciações que nós recebemos na escola. Sim, claro. Esses nomes, até porque os nomes são dados sempre a posteriori, né? Então, a própria ideia de absolutismo, né? A ideia que a gente imagina é de um governo ditatorial centralizador que manda em tudo. Mas, na prática, naquela época não poderia ser exatamente assim, pelo próprio contexto em que se estava, de dificuldade de comunicação. Não tinha nem braço. Como é que vai chegar para controlar a vida das pessoas dentro de casa ali, né? Então, o controle sobre a vida das pessoas era muito menor do que hoje tem, por exemplo. Agora, você mencionou, ainda que en passant, a questão do égalité, né? Vocês poderiam comentar conosco? A gente não tem tempo para falar, eu acho que isso daria um programa inteiro, né? Mas, assim, quais foram as bases que fundamentaram igualdade, liberdade e fraternidade? E por que é que elas são, e eu acho que vocês acham isso também, por si sós, improváveis de conviver umas com as outras? Igualdade, liberdade e fraternidade. Bom, inicialmente esse lema não foi criado na Revolução, já estava nas lojas maçônicas, né? Que, conforme o Lucas comentou, as lojas maçônicas prepararam também a Revolução Francesa. Agora, tudo que a Revolução não foi nem liberdade, nem igualdade, nem fraternidade, né? Foi lá tudo oposto. De liberdade não tinha nada.
a Revolução Francesa aprovou uma das leis mais absurdas da história, que é a lei dos suspeitos. Que é, mediante uma delação de qualquer um, a pessoa já pode ser presa, e se o comissário revolucionário achar que você tem culpa mesmo, não vai ter processo. Ele constitui advogado, promotor, juiz. Não. Comissariado, mediante uma denúncia de qualquer um, achou que você é culpado, é guilhotina. Essa é a lei dos suspeitos, que inspirou todo o governo totalitário comunista do século XX. Lenin estudou sobre isso. Cuba chegou a ter uma lei muito parecida com a lei da... Agora esqueci o nome, mas Cuba chegou a ter a lei dos suspeitos também. Então, foi tudo menos liberdade. Foi o lugar da guilhotina, então não tem fraternidade. Supostamente estava defendendo a igualdade, mas o que aconteceu? Gerou uma casta de privilegiados, liderados, vamos pensar no período do terror por Robespierre, que mandava em todo mundo. Chegou a se fazer roupa com pele humana, né? Que? O Saint-Just, que era o revolucionário amigo do Robespierre. As roupas dos contra-revolucionários assassinados. Da Vendéia. O Saint-Just, que era braço direito do Robespierre. Que coisa macabra. Brutal, ele se interessou por uma moça. Aí a moça ele não teve amor correspondido. Ele mandou matá-la e pediu para um cirurgião tirar a pele dela e fazer um colete. Então ele usava um colete de pele humana daquela pessoa que ele não teve amor correspondido. A revolução foi ocasião para tudo quanto é de pior, né? A de pior. Na humanidade se manifestar. Se usavam calças de pele humana. Tinha curtumes especializados em pele humana. Arrepiei de novo. Então, agora foi ruim. De fraternidade, igualdade, que história é essa? Que horror! Arthur, você sabia destes babados? A menor ideia. Eu ia falar destes pormenores, mas eu acho que eles são por maiores. Eles tinham que ser mais divulgados. A Revolução Francesa tem que ter um outro programa aqui para a gente contar o processo da Revolução e a longa série de crimes aqui. Jogamos no ar, hein? O próximo programa sobre Revolução Francesa. Lá Não eu acho. A gente preparou o terreno aqui falando de iluminismo, mas podemos dizer. Deixa no chat aí, vocês estão assistindo, se vocês querem. Não, vamos fazer melhor. Porque no chat, a galera tá assistindo, depois se perde. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários e dá um like. Se você quer um episódio sobre Revolução Francesa, dá um like aí no vídeo, que a gente já vai saber. Quanto mais likes tiver, vai saber, né? Quantos likes esses princesos merecem? Bom, não é mesmo? Uma chuva de likes. E Lara, estamos nos encaminhando aqui pro nosso final. Sim, nossa, gente, mas foi muito bom. Eu queria perguntar uma última coisa, se há alguma coisa que a gente deixou de lado que vocês precisam falar, que vocês acham que seja interessante ainda a respeito desse tema. E como é que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? Começando por você, professor. Tem um ponto que eu gostaria de comentar que eu esqueci, que não se relaciona o iluminismo com a economia moderna. Isso é um dado interessante. Um dos iluministas famosos era o Adam Smith, né, que criou teoria do valor-trabalho, que é um horror que inspirou Marx para mais-valia. Eu adoro quando ele fala horror, ridículo. Mas não é nesse ponto que eu queria. Hoje a gente vê muita economia com aquelas fórmulas matemáticas, modelos perfeitos, que aí você vai aplicar na regra e não funciona. Na prática, a teoria é outra. Isso da influência iluminista, essa influência mecanicista de tudo tem que estar reduzida a coisas como se fosse a natureza. Jogar uma pedra para cima, ela vai cair com certeza. Ora, a economia mistura tanto coisas relacionadas à matéria como ciências humanas. Querer reduzir a economia a modelos matemáticos é um dos frutos do iluminismo. Então, uma pessoa tipo, sei lá, Daniel Kahneman hoje, com essa teoria comportamental, que até ganhou prêmio, isso seria uma resposta ao iluminismo, a esse tipo de conduta de matematizar, digamos assim? Não, o mecanicismo não nasceu no iluminismo. O mecanicismo é fruto da aplicação do Newton, propriamente. Agora, o iluminismo adotou o mecanicismo. Montesquieu adotou o mecanicismo. O Adam Smith adotou, em parte, o mecanicismo. Estou dizendo que gerou efeitos na sociedade, até na economia, o mecanicismo via iluminismo. Né? A economia do mundo de hoje é uma economia muito iluminista, sem dúvida nenhuma. O próprio Adam Smith é tido como um dos pais do liberalismo. E ele era dessa época, né? Ele teve correspondência com Hume. Então, ele era dessa linha. Agora, então, era a única parte que eu queria fazer. E agora, quem quiser conhecer meu trabalho, eu estou no YouTube com o meu nome mesmo, Marcelo Andrade.
Também estamos no Instagram, também, ou Marcelo Andrade também. Mas Um monte minha de rede coisa social- polêmica lá, é super legal. Ele entra um monte de fight. Tem que Eu ver lá. entro, sim. Comento coisas do momento. Ele tem esse jeito calmo, entendeu? mas Mas ele ele gosta só da entra treta. nas polêmicas. Mas mantenha Entendeu? calma. Não tem. Não, mas sempre finíssimo. Isso. Obrigado. E aí, professor? E seus cursos? Temos nossos cursos também, na plataforma já fechada, né? Que não está aberto a todos. Tem o meu curso de estudo também, Método Ler. E eu tinha comentado lá que a gente tinha um curso também de gastronomia, mas esse está fechado. Olha, o curso de gastronomia. vida. É tudo sobre história e do nada. Gastronomia. Gastronomia. Muito Lucas, maravilha. querido, um recado final, algo que você tenha deixado de lado e como que as pessoas te encontram. Bom, gostaria de complementar só essa questão do mote da Revolução Francesa. Você mencionou, né, que liberdade e igualdade seriam conciliáveis, seria possível. Bom, eu não acho que são conciliáveis e justamente pelo fato de que esses três conceitos, eles não dizem respeito, tal como entenderam os iluministas e a Revolução Francesa. Essas três ideias, elas são irreais. A liberdade da Revolução Francesa, que é a liberdade nascida, gestada pelos pensadores iluministas, é uma liberdade que pressupõe o seguinte: que o ser humano, ele não é vocacionado, ele não tem uma essência vocacionada que tende para a realização de algo objetivamente definido pela sua própria natureza. A ideia de liberdade iluminista e revolucionária é uma liberdade segundo a qual o homem teria como fim em si mesmo ser livre. Ele não é livre, tal como entende pelo menos a cosmovisão católica, para a busca do bem e da verdade que é Deus. Não, ele é livre para exercitar a sua autonomia individual. Que é exatamente o que a gente viu lá nas Olimpíadas, na abertura. Aqui. Mas isso é uma negação da própria natureza humana que tem uma finalidade, que vai além das escolhas do próprio indivíduo, da autonomia individual. Então a ideia de liberdade, com todas as liberdades da Revolução Francesa, é falsa. E a igualdade, bom, a igualdade é mais quimérica ainda. A ideia de igualdade, tal como compreende a Revolução Francesa, não é uma igualdade de condições e nem uma igualdade de, sei lá como eles falam, igualdade para ter acesso a... Não, é a ideia de que todos os seres humanos, eles são essencialmente iguais, sendo que não são. É a transformação da igualdade em um valor em si mesmo e a desigualdade transformada em desvalor. Só que se nós pensarmos bem, e isso está alicerçado na própria realidade, existem igualdades que são justas e existem igualdades que são injustas. Assim como existem desigualdades que são justas e desigualdades que são injustas. A igualdade e a desigualdade não são valores em si mesmos. Elas dizem respeito a certas situações concretas sobre as quais será justo que algo seja igual ou poderá ser justo que algo seja Um desigual. homem e uma mulher não são iguais num ringue, por exemplo. Exatamente. Então, e a ideia de fraternidade? Bom, a ideia de fraternidade da Revolução Francesa é uma ideia de fraternidade anticristã. Propositalmente anticristã. Por quê? A fé católica entende que são irmãos aqueles que são filhos do mesmo pai, que é Deus. São Cipriano até escrevia no século III. Né? Não tem Deus por pai, quem não tem a igreja por mãe. A ideia católica que existia até então é justamente da fraternidade entre os filhos de Deus, aqueles que são integrados nessa família de Deus através do batismo. Os iluministas, eles querem quebrar essa fraternidade, buscando tornar todos os seres humanos irmãos. Pode parecer uma coisa tanto bela, bonita, né? Só que só é irmão quem tem um pai em comum. Só que todos os seres humanos, tal como os iluministas compreendem, não têm uma unidade paterna, algo que os faça serem filhos de um mesmo pai que os ama, que os guia e que os orienta para a sua própria finalidade. Então, essas três ideias, elas são três ideias que estão desenraizadas do próprio ser das coisas, e por isso elas construíram este mundo moderno tão volátil
que muda a todo instante os seus valores, os seus princípios, em que as pessoas elas estão cada vez mais mergulhadas na falta de sentido, de significado e de embasamento para a vida. Por quê? Porque o iluminismo ele construiu um mundo no qual a essência, a natureza e a finalidade do ser humano deixaram de existir. Tem aquela frase, né, que eu não lembro o início da frase, você pode até recordar para mim, que é de enforcar o último rei nas tripas do último padre, não é isso? Sim, de quem que era? Agora me foge também. Mas é um desses... Mas é exatamente o homem só será livre. Isso. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Que coisa. E É a acham... ideia kantiana de iluminismo, o fim da menoridade, porque essas são as autoridades que mantêm o ser humano ainda sob controle, elas devem ser destruídas para que o ser humano seja livre. Essa é a ideia. Um papo muito alegre, né? Nossa, não, e as pessoas te acham onde, Lucas? No Instagram e no YouTube, Lucas Lancaster. Sim. E no Instagram, Lucas R. Lancaster. Eu tenho uma escola virtual de História da Igreja, dedicado só à História da Igreja Católica. Que legal. Já estamos na aula de 141. Nossa, tipo um coffee. Ainda no século XIII ainda. E temos outros cursos complementares relacionados à História da Igreja, mas nesse curso principal, né, de História Universal da Igreja, que eu chamo, vai desde o começo da Igreja até os tempos atuais, se chegarmos lá, se Deus nos der saúde. Se o mundo não acabar antes. Tá no século XIII ainda, galera. Mas tratando assim de modo bem aprofundado e bem cuidadoso todas as etapas da história da igreja, os grandes personagens, as grandes crises, tudo. E é isso, né? As matrículas estão permanentemente abertas lá tanto no meu Instagram quanto no YouTube. Vai estar aparecendo na tela aí. Vocês conseguem acessar. Beleza. Nossa, baita papo, hein, maravilhoso, Arthur? né? Irretocável. Consegui fazer todas as perguntas. Eu também. Assim, longe de nós esgotarmos o assunto, abarcar até porque toda- são dois monstros de Exato. conhecimento, né? Mas acho que deu para dar uma bela de uma pincelada aí. E quem quiser mais também, pessoal, vão atrás dos cursos deles, atrás do canal de cada um deles também, porque vale a pena. Muito obrigada, Olha, gente. eu que agradeço. Muito obrigado. Então. Valeu. E Obrigado. Lara, antes de eu me despedir de você, só lembrar o pessoal de casa que estamos com promoção, então Sim. você assinando qualquer plano da Brasil Paralelo, né? Nesse período que a gente lançou o documentário do Exército Amada e Ultrajada, você garante 2 meses do Já. Travessia, que é a nossa iniciativa educacional e vale muito a pena. Muito a pena. Boa noite para você. Boa noite, Larinha. Obrigada pela companhia mais uma vez. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais.